está escrito assim, ó, escreve, né? E bendito é aquele que guarda o que está escrito na palavra desta profecia. Isso aqui é a boca de Deus. Tudo que Deus falou está escrito aqui e vai se cumprir. Nós cantamos, sei que a tua palavra vai se cumprir. É porque vai. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Maravilhoso lembrar disso, porque eu sei os planos que Ele tem ao meu respeito. Olha só, independente do que vai acontecer na minha vida, eu sei os planos que Ele tem ao meu respeito. Planos de paz, para me dar um futuro, uma esperança. E de repente eu olho para a palavra, a mesma palavra diz: os planos do Senhor não podem ser frustrados. Nossa, que maravilha! Isso traz alívio, descanso para a nossa alma. Essa convicção que nós temos na palavra de Deus. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor neste momento? Glória a Deus. Eu peço que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias no livro de João. João capítulo 15, versículo de número 1. Glória a Deus. São palavras que o Senhor Jesus está dizendo. Eu sempre gosto de repetir para você que está ouvindo a palavra de Deus. Toda vez que você tiver, estou com vontade de ler a Bíblia, mas nem sei onde que eu leio, por onde eu começo, o que eu vou ler hoje? Está na dúvida? Procura ler alguma coisa que Jesus falou. Palavras de Jesus. Você vai amar, você vai ficar admirado, vai perceber o quanto a palavra de Deus fala no seu coração. Jesus falando direto assim. Palavra viva e fiel, e você sentindo o mestre pertinho assim, falando, mexendo com o seu coração, transformando a sua vida naquilo que você precisa. E hoje nós vamos ler um versículo na palavra de Deus, que são palavras de Jesus, do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. João 15, versículo 1 está escrito assim. Olha o que Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Glória a Deus. Jesus está dizendo esta palavra. Glória a Deus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Irmãos, a gente precisa parar para pensar sempre na profundidade que tem a palavra. Eu posso ler este versículo e dar glória a Deus, aleluia, que bênção, mas eu não mergulhei na palavra. Eu digo para você, a palavra é tão maravilhosa, é tão extraordinária, que você pode mergulhar, irmãos, de verdade, igual alguém mergulha numa piscina, né? E vai bem fundo assim. Você pode mergulhar na água, no rio, no mar. Você pode vir, abrir a Bíblia assim e falar: vou mergulhar agora aqui dentro, aqui, ó, para poder compreender, absorver, para poder ter com que toda a palavra assim, ela te envolva. Tem que ser como a água que nos envolve quando a gente mergulha. E a palavra de Deus, ela é assim. Não basta eu ler e dar glória e falar: me alegrei com essa palavra. Eu quero mais. Eu quero compreender, eu quero revelação. Eu quero que o Espírito Santo venha e traga a revelação. É isso que nós vamos pedir do Senhor agora. Feche os seus olhos. Ó Deus soberano, para cada pessoa que está ouvindo a tua palavra nessa noite, eu quero pedir para o Senhor: abra os olhos do coração, abra os olhos da alma, do Espírito, e Senhor, revela a tua palavra, para que nós possamos compreender o que o Senhor deseja falar, e para que nós possamos ser alimentados pela tua palavra, que é alimento todos os dias das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu olho para a palavra do Senhor e eu estou vendo uma coisa muito interessante aqui. Esse versículo que vocês estão lendo aqui atrás das minhas costas, Jesus está dizendo uma coisa muito interessante. E olha, para o mundo vai ser uma loucura. Jesus está dizendo que ele é uma árvore. Ora, se eu sair por aí agora, chegar e falar: eu sou uma árvore, na mesma hora já passa a ambulância e fala: não, pode dar embora. E doidou. É assim que acontece se eu começar a dizer isso, se a gente começar a declarar essas palavras. Olha só,
assim, ó, Jesus está dizendo que Ele é uma árvore. E agora eu estou olhando, Senhor, mas Jesus é uma árvore? Jesus é uma árvore. E Ele está dizendo que Ele é uma árvore verdadeira. Jesus está dizendo, eu não sou qualquer árvore. Entre todas as árvores que existem, eu sou a árvore. E essa árvore é uma árvore que produz fruto, que produz uvas. A videira é uma árvore que produz uvas, não é? Jesus está dizendo, eu sou uma árvore do tipo videira, mas não qualquer árvore. Eu sou a videira verdadeira. Nós já descobri Jesus, além de ser Senhor, Salvador, o carpinteiro, o Galileu, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos, aquele que foi crucificado fraco, em fraqueza. A Bíblia diz que Jesus foi pendurado numa cruz na sua fraqueza, fraco, pedindo água, tomando sede. E alguém vinha e colocava ali, torturava ele. E esse mesmo Jesus que foi torturado, ele é o Cordeiro Santo de Deus. Quando João viu Jesus, nesta visão do Apocalipse, ele viu um cordeiro, e ele também viu o Rei dos Reis, um homem que vinha diante dele, e os seus olhos eram como chama de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, o seu rosto resplandecente como o sol. Esse mesmo Jesus, ele está dizendo assim, ó, além de tudo isso, eu sou uma árvore. Jesus disse que ele é uma árvore, e ele falou assim, ó, o meu Pai é o agricultor, é aquele que cuida da árvore, é aquele que cuida da plantação, não é isso, o agricultor? É aquele que planta, que colhe, né, que semeia. Ele está dizendo, Jesus, o Filho, é uma videira, não apenas qualquer videira, a videira verdadeira. E o Pai, que é Deus, Ele é aquele que cuida da videira, cuida da planta, é o agricultor. Jesus, ele disse assim, ó, todo ramo que estiver ligado em mim, Jesus disse isso, ele tem a vida eterna, ele dá fruto. Jesus falou, se algum ramo, e agora não é só ele que é a videira, não é só ele que é uma planta, não é só Jesus que é uma árvore, eu também comecei a fazer parte. Ele falou, todo ramo que estiver ligado em mim, ele dá fruto. Mas o ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. O Pai, que é o agricultor, ele cuida da planta, ele vai e corta. Ele limpa, aquele que der fruto, ele limpa, ele poda, para que dê mais fruto. Eu comecei a enxergar, Jesus está falando de um símbolo aí, mas nesse símbolo ele está dizendo que ele é uma árvore, e o Pai trabalha nessa árvore, podando. Olha que coisa interessante, irmãos. Se o ramo dá fruto, ele limpa e poda, para que dê mais fruto. E se não dá fruto, ele corta aquele ramo e joga fora. E de repente Jesus começou a falar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha o que ele disse, sobre vocês que são ramos. Jesus disse assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Olha como é bom ouvir as palavras de Jesus, irmãos. Então começa a perceber, bom, agora eu sou um ramo, eu já fui podado, eu fui limpo. E como é que o Pai, o agricultor, fez isso comigo? Como é que ele me limpou? Foi através das palavras de Jesus. Agora vocês começam a perceber quanto é importante você ouvir, e ouvir, e ouvir repetidas vezes a palavra de Jesus, e ler as palavras de Jesus, e guardar no coração, porque ela tem um efeito na minha vida e na sua vida, de podar as nossas vidas. Irmãos, que coisa interessante, nós estamos falando aqui sobre árvores, árvore, e quando a gente fala sobre árvore, talvez lá na escola alguém tenha estudado isso, ela é formada por uma raiz, sabe a raiz? Que é forte, que fica dentro do chão, que mantém a árvore no lugar, que mantém ela forte para suportar as tempestades, e quando vem um vento forte, ela balança de um lado para o outro, mas ela não cai, porque a raiz está muito profunda no chão. A árvore tem raiz. Olha, se eu sou uma árvore, então preciso ter raiz. Do contrário, eu venho o vento e me leva embora, me destrói, me arranca do chão.
A árvore tem raiz. A árvore também tem um tronco, que a parte de madeira é a parte que permanece sempre ali. Mesmo que venha voar as folhas, venha voar ali os frutos, alguém venha colher, o tronco é o que mostra que a árvore ainda existe. A raiz, depois o tronco, que ela ainda tem vida ali. E a árvore também tem folhas, não é? Que mudam em cada estação. Ela também tem frutos que mudam em cada estação. Então eu começo a perceber, eu preciso entender o que é uma árvore, porque Jesus disse que ele é uma árvore. E também disse que eu estou ligado nessa árvore, eu sou parte dela. Eu preciso compreender. A árvore tem essas partes. E quando alguém estuda plantas, irmãos, o agricultor, que ele fala, poxa, tem uma videira aqui, eu preciso cuidar da saúde dessa videira. Presta atenção, olha só que coisa interessante. O agricultor cuida da saúde da árvore. E para cuidar da saúde, ele poda. E o que significa podar? Quando tem aquele galinho seco, sabe, que já não dá mais fruto, já não dá mais para frente, ele vai lá e vai cortando. Pega tesourão ali, vai arrumando, pega uma ferramenta adequada, e com todo cuidado ele vai cortando para que melhore a saúde. Quando ele poda, a ciência diz que o agricultor, quando ele poda uma árvore, ele muda as características fisiológicas da árvore. Olha que coisa interessante. Ele vai tão profundo na saúde da árvore que ele muda o modo como ela vai produzir frutos agora. Ele consegue fazer uma coisa muito, mas muito interessante, que é fazer com que a árvore seja estimulada a produzir frutos. Olha só o que eu aprendi quando eu fui ler sobre árvores. Bem rapidinho. Você chega na árvore, corta um pedacinho do ramo que não presta mais, e aquele ramo ali, ele começa a ter mais vida, a produzir mais frutos, porque mudou a característica daquele ramo, daquela árvore. E agora ela foi estimulada a produzir frutos. Eu comecei a entender, meu Deus, eu sou um ramo. Jesus é a árvore, eu sou a árvore, eu faço parte deste corpo que foi chamado de árvore. Eu fico pensando aqui na terra, qual que é a importância que tem uma árvore? Será que uma árvore é importante? Ora, se a gente chegar e falar, for aqui na frente, na praça, e falar, vou derrubar uma árvore, a gente recebe um processo. A prefeitura bate aqui e fala, tá maluco, não pode? É contra a lei. As árvores são protegidas por lei, as florestas, não é? Por quê? Porque elas são importantes. E por que elas são importantes? Além de produzir frutos, elas fazem uma coisa muito importante para nós, que é produzir oxigênio. Irmão, sem árvore ninguém estava respirando aqui. Se Deus não tivesse preparado as árvores para Ele mesmo fazer e ordenar que elas produzam o ar para respirarmos, o fôlego de vida que Ele nos deu, ele vem da árvore. Olha que coisa linda. Jesus sopra dessa maneira e chega nos nossos pulmões. Nós precisamos de árvores. A árvore é importante. Então tem essa importância. E a árvore tem essa coisa, ela cresce assim o tronco dela e depois ela ramifica. Cresce um galho para um lado, um galho para o outro. Vão acontecendo as ramificações. E olha só que coisa impressionante, eu quero falar para vocês também. A ciência descobriu uma coisa, que a gente precisa estar sempre plantando árvores novas. Não basta se contentar com as que existem. Porque as árvores, elas produzem oxigênio, é verdade, mas elas também produzem gás carbônico de noite. É a fotossíntese de respiração lá que acontece. Elas produzem gás carbônico, e esse a gente não quer. A gente só quer o oxigênio. E a ciência percebeu que as árvores antigas, elas produzem a mesma quantidade de gás carbônico e oxigênio. Isso é ruim, é péssimo. Mas as árvores novas, elas produzem muito mais oxigênio do que gás carbônico. Isso é bom. Então nós precisamos de árvores novas. Olha só que coisa interessante. Eu acabei de ler sobre isso, sobre árvores, nunca tinha lido. E eu fiquei pensando, meu Deus, árvore nova. A árvore não pode ser velha, não pode ser antiga, senão ela começa a perder sua importância. Porque se a árvore produz oxigênio na mesma proporção que gás carbônico, não está falando de nada aquela árvore ali. Olha que coisa interessante. E agora a gente começa a aprender que uma árvore, ela é importante, mas ela precisa ser nova, precisa ser renovada, precisa ser podada. Eu começo a olhar para a minha vida e perceber o que eu preciso ser. Sabe de uma coisa, irmãos?
Nós somos árvores. Nós somos árvores diante do Senhor. Aí alguém pensa assim: ah, não, é um símbolo, é uma comparação. Eu vou dizer para você, não é só isso não. Tem algo tão profundo espiritual. Espiritualmente falando, tem algo tão profundo em nós sermos árvores. Que o Jesus um dia foi curar um homem, e aquele homem era cego. E Jesus chegou, se aproximou dele, e Jesus curou ele de uma maneira diferente. Jesus cuspiu nos olhos dele para curá-lo. Olha que coisa maluca que aconteceu na palavra de Deus. Jesus foi cuspiu, o cuspe de Jesus, e colocou nos olhos dele. E aí Jesus tocou nos olhos dele. E Jesus perguntou assim: você está enxergando? Um homem cego de nascença, não podia enxergar. Jesus perguntou: você está conseguindo ver? E quando ele abriu os olhos e viu as pessoas, igual eu estou olhando para vocês agora, ele disse assim: Senhor, eu vejo os homens andando como se fossem árvores. E Jesus tocou nos olhos dele uma segunda vez. É a única passagem na palavra de Deus em que Jesus tem um segundo toque. Ele toca pela segunda vez nos olhos e pergunta: o que você está vendo agora? E ele estava vendo tudo perfeitamente e nitidamente no segundo toque. Mas no primeiro toque, no momento em que Jesus tocou nos olhos dele, ungiu os olhos dele com a sua própria saliva, aquele homem olhou e falou: estou vendo os homens, e eu vejo eles como se fossem árvores. Os olhos dele por um segundo só foram abertos de modo espiritual. Ele começou a enxergar o que é a humanidade. A humanidade precisa ser árvore. Olha só, primeiro foi aberto os olhos espirituais, depois os olhos físicos, irmão. Por isso que ele viu os homens como se fossem árvores. Ele falou: estou vendo o homem, mas para mim o aspecto é de uma árvore. Eu que já toquei em árvores, eu sei mais ou menos como é que é. Jesus tocou a segunda vez, você está vendo eles normal agora, normalmente, e eles falaram assim: Senhor, eu vejo eles nitidamente. Tá bom. Que coisa tremenda que aconteceu, queridos. Eu, pela palavra de Deus, eu compreendo que Jesus revelou para ele algo que o Senhor estava revelando aqui nesta palavra. Eu sou uma árvore, a árvore verdadeira, a videira verdadeira. Vocês também são, se estiverem ligados em mim. E agora, meus irmãos, quando eu sei que eu sou uma parte dessa árvore, quando eu sei que eu sou um ramo dessa árvore, e que eu preciso ser podado, eu preciso ser limpo, e eu vou ser limpo quanto mais eu ouvir as palavras de Jesus, quanto mais eu fazer aquilo que Ele manda, e quanto mais eu for purificado por aquilo que Ele diz. É como se o Pai, como não? O que acontece é que o Pai vem e vai: ó, Alexandre, talvez isso aqui dói um pouquinho, mas vamos lá, eu preciso te limpar, eu preciso te purificar. E aí Ele vai podando, Ele vai limpando. Eu leio mais a palavra, tudo que Jesus diz, eu começo a ouvir ali no meu fone o que Jesus fala, e ó, vai me limpando e vai me purificando. Eu vou ficando um ramo preparado para produzir frutos. Que coisa tremenda. Você já sabe o que você tem que fazer. Você já percebeu a falta que está fazendo na sua vida você não ouvir as palavras de Jesus? Eu faço isso na hora que eu vou dormir. Às vezes eu não acho, coloco lá vídeo, alguma coisa, palavra de Jesus, e ele começa aleatoriamente mostrar algumas coisas que Jesus disse. Eu vou bem gostoso dormir assim, maravilhoso, tem efeito na minha vida, tem efeito na sua vida. Faça isso. Mas será que eu preciso agora, depois que eu descobri isso sobre árvores, sobre Jesus, sobre a videira e sobre os ramos do qual eu também sou um, será que eu preciso perguntar assim: Senhor, eu tenho que buscar essa poda? Eu preciso buscar ser podado? Eu preciso fazer isso? Senhor, eu quero ser podado, eu quero ser limpo, igual aquele leproso que chegou até Jesus e foi e falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus falou: eu quero, seja limpo. E a lepra desapareceu. Olha que coisa tremenda. Tinha 10 leprosos na direção de Jesus, e ele simplesmente de longe assim, curou os 10 de uma vez só. Ele faz isso, irmãos. Ele transforma, ele muda a direção. Mas nunca se esqueça, aqueles leprosos, eles foram curados, os 10. Mas se eles foram salvos, ninguém sabe. Se eles estão no céu hoje, eu não sei. Porque para isso eles teriam que ter uma vida de salvação. E esse seria o maior milagre que eles viveriam. Uma vida de intimidade com Deus.
E se eles se perderam nisso, a cura não serviu de nada para eles. Mas a cura que eles precisavam mesmo, e que eles precisavam abrir o coração para receber, era a cura da salvação, a cura da alma que o Senhor nos leva até os céus. Mas quando eu pergunto, Senhor, eu preciso buscar isso, a resposta é: eu preciso ser podado por Deus. Nós precisamos buscar sermos podados por Deus, porque isso significa que eu serei aperfeiçoado diante de Deus. Isso vai ser maravilhoso para mim, vai ser bom para mim. Mas se eu falar, eu acho que não preciso disso, então eu vou continuar com aqueles ramos doentes, com aquelas partes que estão saindo de mim que não servem, e o Pai não vem e não me poda, porque é a palavra de Jesus que vai fazer aquilo, e eu continuo ficando com os raminhos assim, doente, podre, e aquilo vai te enfraquecendo, daqui a pouco não consegue mais ficar na videira. O Pai olha e fala: isso aqui não era para estar aqui, está ligado no meu filho, no corpo do filho. Ele vem, corta e lança fora. A importância de ser podado é isso que nós estamos falando nessa noite. Eu preciso buscar no Pai: Pai, eu quero ser podado, eu quero ser limpo. E o Pai vem, limpa, aperfeiçoa, Ele poda, Ele purifica, Ele santifica. E agora nós vamos falar os 3 versículos aqui, a palavra do Senhor, que nos responde por que eu preciso buscar ser podado por Deus. Por quê? Primeiro versículo, Mateus capítulo 3, versículo 10. Vem a resposta do porquê eu preciso ser podado por Deus. Olha só, Mateus 3:10. A resposta é: você já entendeu nessa noite? Ou eu sou podado, só tem 2 alternativas. Eu já sei que Jesus é a videira verdadeira e sei que eu sou um ramo, estou ligado nele. Mas eu só tenho 2 opções para mim: ou eu sou podado, limpo, para que eu dê fruto, ou eu sou cortado e lançado fora. Só tem 2 opções: ou é podado ou é cortado. Então por isso que eu tenho que buscar ser podado, não é? É uma coisa inteligente da nossa parte como cristãos, que segue a sabedoria que vem dos céus. Porque o cristão não pode ser tolo. Se nós somos de Cristo, estamos ligados em Cristo, nós temos que buscar a sabedoria todos os dias, conhecimento, conhecer a palavra e fazer o que a palavra nos ensina. Mas quando eu falo eu preciso ser podado por Deus, a sabedoria nisso. E por que eu preciso ser podado para não ser cortado? Olha só a palavra que está dizendo aqui, em outra passagem, em outra aplicação. Jesus nos revelou que nós somos árvores também por causa dessa palavra. E o machado já está posto à raiz das árvores. Olha só. Agora está no plural, são muitas árvores, é a humanidade inteira. E o machado já está posto à raiz das árvores. Significa a corte para toda a humanidade. E aquela geração foi toda cortada, morreram todos. E depois a próxima geração também. E já passaram 20 gerações. E nós estamos aqui, né, nessa última geração. E a palavra para nós é: o machado já está posto à raiz. Eu começo a olhar para o meu pé aqui, irmãos. Eu penso: meu Deus do céu, eu sou uma árvore. Eu estou entre essas árvores. Tem um machado apontando aqui para o meu pé agora. Preparou para só dar um tchuc. Já foi. Descansa em paz. Já era. A palavra está dizendo que tem um machado, ele já está posto na raiz das árvores. Mas será como é que vai ser esse corte? Aquela que não produzir bom fruto será cortada, lançada fora, lançada no fogo. Ora, nós temos que produzir bons frutos. Sabe quando a gente nem se preocupa? Que fruto que eu estou dando na casa de Deus, na minha vida secular, no meu ministério, no meio da minha vizinhança, no meio das pessoas que estão à minha volta, no meio da minha família? Se você se contentar, não estou produzindo nada. Aí o Pai está meu, pode, daqui a pouco não tem nem ramo mais, de tanto que ele já podou, né? E vai tentando. E olha só, mas eu não escuto as palavras de Jesus, então a poda não acontece, vai ficando doente, vai nascendo os ramos ruins ali, e a gente está ligado em Cristo desse jeito. Misericórdia. Mas olha só, o machado está posto à raiz das árvores. A que não produzir fruto bom vai ser cortada e lançada no fogo. Bom, a que
produzir fruto bom, continua ligado à videira verdadeira. Eu quero estar ligado, produzindo frutos bons e permanecendo sendo podado sempre, ligado sempre a que maravilha. O machado está posto para isso. Por que eu preciso buscar ser podado? Porque essa palavra me diz que eu sou podado ou eu sou cortado e lançado no fogo. Está escrito. É para as árvores eu sou uma árvore. Número 2. Lucas, capítulo 6, versículo 43. A segunda resposta do porquê que eu preciso buscar ser podado por Deus, ser aperfeiçoado por Deus. Em Lucas 6,43, a palavra de Deus está dizendo que eu preciso ser podado para que eu possa manter a essência de árvore boa. Olha só, a árvore que é boa produz bons frutos. Jesus também disse isso. Uma árvore ruim não pode produzir frutos bons, ou uma árvore boa produzir frutos ruins. Jesus disse isso. Então eu preciso ser uma árvore boa, e para ser uma árvore boa eu preciso buscar ser podado. E por que disso? Porque eu preciso manter a essência de árvore boa. Olha o que Jesus disse, ó. Pois não existe árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. 44. Olha para a sua vida agora, eu estou olhando para a minha vida. Toda árvore é conhecida pelo fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, e nem uvas de abrolhos, que significa espinhos. Não dá para ir lá no espinheiro. Deixa eu ver se tem uma uvinha aqui. Uva do espinheiro? Vou pegar um figo do espinheiro? Não vou achar. Não tem. É uma planta ruim, que não dá fruto, só dá espinho. Mas se for videira, você vai procurar uva e vai pegar os melhores frutos, os melhores cacos de uva, preparados para alimentar, para fazer o suco, o vinho, para fazer o melhor, para que possa alimentar alguém com o melhor da terra. Eu quero ser uma videira. Eu quero que Jesus olhe para mim e me reconheça como videira, como ramo da videira, mas não como espinheiro, não como árvore má. Então eu preciso manter a essência de árvore boa. Como que eu faço isso? Produzindo frutos bons. Não existe árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Eu preciso falar, Senhor, faz de mim uma árvore boa, faz com que eu produza frutos bons. E Deus me responde, você precisa ser podado. Eu falo, Senhor, me poda. E Ele responde, para ser podado através da minha palavra. Aí eu digo, Senhor, eu vou ouvir a Tua palavra, eu vou ler a Tua palavra, tudo que o Senhor diz vai estar guardado no meu coração. Eu começo a ser podado pelas palavras que Ele já tem dito. Que coisa maravilhosa. Queridos irmãos, terceira razão do porquê eu preciso buscar ser podado por Deus. Mateus 13, 31. Mateus capítulo 13, versículo 31. A palavra de Deus, depois de nos ensinar que nós precisamos buscar ser podados, porque é uma escolha, ou ser podado ou ser cortado, ou ser aperfeiçoado ou ser eliminado. Depois que a palavra de Deus nos ensinou que é ou manter a essência de árvore boa, ou a gente vai começar a dar frutos maus. Então eu preciso também manter a essência de árvore boa. Agora a palavra me ensina, em Mateus 13, 31, que eu preciso buscar ser podado por Deus, para que eu seja feito reino de Deus. Sabe quando a palavra diz que nós somos reino? A palavra de Deus diz que Jesus, com a sua morte na cruz, Ele comprou para Ele, ao preço do seu sangue, Jesus comprou para Ele gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, de todo o globo terrestre. O Senhor Jesus, quando morreu, Ele comprou para si esses povos.
e fez deles reis e sacerdotes. E fez deles, ou seja, fez de nós reino e sacerdócio. Por que eu preciso buscar ser podado por Deus? Por que eu preciso buscar isso na minha vida, Senhor? Eu quero ser podado para que eu seja reino de Deus. Olha só o que está escrito. Jesus apresentou-lhes outra parábola dizendo: o reino de Deus é comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Ora, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Vamos entender melhor, versículo 32. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Ela é minúscula, não dá nem para ver com o grãozinho de mostarda na mão, pequeniníssimo. E olha só o que acontece, versículo 32: mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, é o maior dos arbustos. Olha só, e torna-se uma árvore. O grão de mostarda é pequenininho, minúsculo. Quando ele brota, quando ele cresce, ele se torna maior das plantas e se torna e faz-se uma árvore. Nossa, que interessante o grãozinho de mostarda. E quando ele cresce, ele se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Ele se torna abrigo para aves. Olha que coisa interessante. Se o reino de Deus e o reino dos céus, ele é semelhante a um grão de mostarda, que mesmo sendo pequeno, pequenininho, minúsculo, insignificante, quando ele brota, ele se torna a maior de todas as árvores, e ele se torna abrigo para outras criaturas. Deu para entender o que é minha vida, a sua vida? Se nós formos podados, se nós buscarmos em Deus, sermos podados por Ele, nós seremos reino de Deus, porque nós seremos o menor. Hoje nós somos o menor. Nós somos um povo tão humilde, nós somos vistos pela sociedade. É crente. O crente é um cortado. Imagina só, você dá um tapa na cara dele e dá o outro lado. Meu Deus, desse tamanhozinho menor que um grão de mostarda. É um pobrezinho. Sabe nada, fica lá na igreja. Nós somos assim mesmo, pequenininhos, muito pequenos. Só que na hora que brotar, na hora que o rei falar assim, ó, a trombeta está soando, nós vamos brotar e vamos crescer, e vamos nos tornar a maior de todas as plantas. Posso dizer isso para você? Isso já está acontecendo hoje. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos como uma criança. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Confessamos ali, pedimos perdão pelos nossos pecados, nos batizamos. É uma sementinha de mostarda. Mas nós começamos a crescer. E crescemos em graça, e crescemos em conhecimento. E vamos crescendo, crescendo, crescendo. E Jesus olha para nós e fala: aí está o reino de Deus. Ele olha para a minha vida, que eu sou uma árvore, aquela árvore do grãozinho de mostarda. E ele fala: o reino de Deus. Ele olha para a sua vida, que foi crescendo em graça e conhecimento. E ele fala: está aí, é chegado o reino de Deus. E agora as criaturas vêm e vão se abrigando assim, né? Se protegendo do sol escaldante. Essa árvore que é a maior de todas agora, maior de todos os arbustos, se torna uma árvore grande, para que eu seja reino de Deus na terra. A minha vida tem que ser o que nós cantamos, o que o nosso pastor também ministrou aqui. Nós temos que ser um farol. Farol que guia. Sabe o que é um farol, irmãos? Não sei se você sabe o que é um farol, mas o farol que está se referindo é aquele que fica lá na beira do mar. Ele fica girando assim, ó, o tempo todo, a noite inteira. Porque é um navio que está perdido e fala: e agora? Estou no meio de uma tempestade. Eu não sei em que direção que está a terra. A bússola não está funcionando. E ele está em desespero. Quando ele vê um pisque, assim, um pisque bem pequenininho ali, ó. Ele fala: para aquele lado, vamos para lá, porque tem terra firme. Farol significa salvação para quem está naufragando, para quem está se afogando, para quem está dizendo socorro. Farol significa esperança para quem vai morrer. Será que a minha vida é um farol nessa terra? Ou eu só cantei isso? Como um farol que brilha, eu quero ser. Eu preciso ser podado para ser farol. Eu preciso ser limpo para ser farol. Eu preciso ser
ser abrigo para outras pessoas, ser um farol que brilha, ou ser uma ponte sobre as águas. Ponte representa a salvação, porque a ponte sobre as águas significa que não dá para atravessar nada. Quem tentar atravessar vai se afogar, vai morrer. Mas se eu sou uma ponte, eu proporciono travessia, eu proporciono uma saída, uma maneira de chegar do outro lado. Irmão, ser ponte sobre as águas aqui na terra é ser uma conexão que liga o homem a Deus, que liga o ser humano, o pecador, a Cristo. Nós temos que ser essa ponte, a ponte entre o perdido e Jesus, o pecador, o caído, o ímpio e Deus, para que ele tenha a condição de atravessar. Porque é um grande abismo entre quem vive nesse mundo caído e escravo de Satanás, para ele chegar até Deus. Ele não consegue, ele não tem acesso. Mas para que ele possa ter acesso, é preciso uma ponte. Jesus já morreu, já proporcionou a ponte que é a cruz. Mas se nós não fizermos o nosso papel de sermos ponte, de ver alguém sofrendo, de ver alguém perdido, de ver alguém caminhando para o inferno, e não chegar e falar: você é uma ponte na sua vida, eu vou ser um farol, você não está enxergando, você está naufragando, mas você não sabe. E chegar e falar: você é uma ponte, eu vou te apresentar Deus, eu vou te apresentar Jesus, eu vou te apresentar o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Você vai se converter, você vai servi-lo, você vai amá-lo como eu amo, e você vai ter uma vida maravilhosa como eu tenho. Difícil, cheio de lutas e tempestades, mas como a nossa raiz vai estar encravada no solo, como nós vamos ser podados pelo Pai, como nós vamos produzir bons frutos, o machado não pega na gente não. Nós vamos viver para sempre e vamos vencer todas as batalhas que tem para nós vencermos. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, não basta sermos ramos, não basta estarmos ligados em Jesus. Nós estamos ligados, estamos na igreja, né? A gente vem, participa do culto, a gente ora, fala com Deus, a gente canta, ministra a palavra, ouve a palavra, se alimenta. Nós participamos da Santa Ceia do Senhor, e isso que nos torna ligados a Ele. Jesus não falou isso: para vocês lembrarem de mim, vocês participam da Santa Ceia. Não é isso não. É que quando a gente fala isso que é o corpo de Cristo, a gente come aquilo, aquele alimento, nós nos tornamos um com Cristo, nós ficamos ligados na videira. E por que a gente não faz isso só uma vez? Mas a gente faz isso todos os meses, ou de período em período. Por quê? Por causa de uma palavra última que eu vou falar para vocês, João 15,4. João 15,4 está explicando, está bem próximo do tema que nós lemos essa noite. Depois que nós estamos ligados em Cristo, nós temos que tomar um cuidado muito grande para que a gente continue ligado. Nós precisamos permanecer ligados em Cristo, permanecer nele, porque é perigoso a gente estar dentro da igreja e não permanecer. Eu não permaneci nos preceitos, eu não permaneci naquilo que Ele falou, eu não permaneci naquilo que Ele ordenou. Até na entrega, eu vou me entregar. Não, se você se entregar, você não permaneceu aqui naquilo que Ele falou, porque Ele disse para não fazer isso. Ele não disse para me entregar para Satanás e falar: pode me matar, diabo. Não fala isso não. Ele falou para eu batalhar contra ele, para que ele fuja de mim. Então, se eu fizer isso, eu desobedeci. Eu não posso fugir, eu não posso me esconder, porque Jesus disse: tem de bom ânimo, tenha coragem. Então tem muita coisa para obedecer, para que eu possa ser um ramo que permanece nele. Olha o que está escrito, João 15,4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Jesus falou: permaneçam em mim, que eu vou permanecer em vocês. Permaneçam em mim, fiquem ligados, ouve a palavra, faça aquilo que eu ordeno, e Ele vai permanecer em nós, Ele vai estar no nosso corpo. Essa é a promessa dele: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Olha só, de novo nós temos um ramo aqui. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Assim também vós, se não estiverdes em mim.
Não adianta eu falar, vou produzir um monte de fruto bom, vou sair fazendo a obra aqui, nossa, eu vou ajudar o pobre, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou pregar o evangelho na praça. Irmãos, não adianta, porque eu não posso produzir nada, nem o fruto, a não ser que Ele produza o fruto, porque eu não sou capaz de produzir. A videira é Cristo, a videira verdadeira é só um Cristo, e se eu não estiver ligado nele, eu não posso produzir nenhum fruto bom. E não basta eu ter me ligado em Jesus com a minha conversão, ou estar aqui na igreja, ou estar ouvindo a palavra. Eu preciso permanecer, eu preciso continuar, eu não posso parar, eu preciso permanecer na palavra. Se eu comecei a ler a Bíblia, eu preciso continuar nesse propósito. Se eu comecei uma campanha de oração, eu preciso permanecer nesse propósito. Se eu comecei a louvar, cantar e pregar, eu preciso permanecer neste propósito, ainda que esteja para morrer, pela graça e misericórdia de Deus, e por eu estar ligado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Eu falo isso para a glória de Deus. Eu já passei por uma situação na minha vida que eu falei, eu vou cair morto a qualquer momento, eu estou muito doente, eu fiquei muito mal, com uma doença grave, mas eu pensei, se eu for cair morto, olha, tomara que eu caia morto cantando, pregando, fazendo aquilo que Jesus mandou, mesmo que eu não tenha nem forças para isso mais, porque já desapareceram, eu estou morrendo. E Jesus falou, tem que permanecer. A ordem dele para mim foi: permaneça, apesar disso que você está passando, apesar da enfermidade, apesar da doença, permaneça em mim, eu vou permanecer em você. E a promessa dele ele cumpriu, porque ele permaneceu em mim com a sua tão grande misericórdia. Olha só, Jesus permanece em você com a sua tão grande misericórdia. Curva a sua cabeça, nós vamos orar pedindo isso para Deus agora. Vamos pedir para ser podados por Deus agora. Esta é a oração que você vai fazer, uma oração de muita coragem.